Só, primeiramente, dar bom dia a todos e agradecer que você aceitou o convite. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Francisco Brasileiro, da Universidade Federal de Campina Grande, que vai falar um pouco mais para a gente sobre computação em nuvens. Muito obrigado, pode começar. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. É muito prazer de poder estar falando para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre formas de executar aplicações científicas em uma federação de nuvens computacionais privadas. A agenda A agenda da apresentação, ela basicamente tenta responder essas 4 perguntas. Então, o que é uma nuvem computacional privada? O que são aplicações científicas do tipo saco de tarefas, que eu acho que é um tipo de aplicação bastante comum em várias áreas, inclusive em astronomia. Por que a gente precisa federar nuvens privadas? E, por fim, uma parte um pouco mais mão na massa, em que eu vou mostrar como é que isso tudo funciona. Primeiro eu vou mostrar como é que se usa uma Cloud OpenStack, e vou usar para isso uma nuvem privada que a gente tem aqui no meu laboratório. Depois eu vou falar um pouco sobre a federação de nuvens, usando esse middleware chamado Fogbow, que também foi desenvolvido aqui no laboratório. E eu vou falar da parte que mais interessa a vocês, que é como é que se executa uma aplicação Bag of Test sobre uma federação de nuvens que usa esse middleware sem muito esforço, sem, por exemplo, saber muito o que está acontecendo embaixo do capô. Ok? Bom, então, na primeira parte, eu vou cobrir o pedaço do título que trata de nuvens computacionais privadas. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é uma nuvem computacional privada, de onde é que veio isso, qual é a motivação para se ter esse tipo de coisa. Bom, a motivação para isso vem da forma como se faz planejamento de capacidade de infraestrutura de TI. Tipicamente, você tem um equipamento, ou melhor, você tem uma aplicação e você precisa provisionar recursos para executar aquela aplicação. Então, a capacidade é dimensionada pela sua estimativa da demanda de pico. Se sua aplicação tem uma demanda variável ao longo do tempo, significa que você vai ter algum desperdício se você souber qual é a sua demanda de pico. Tipicamente, a gente não sabe qual é a demanda de pico e a gente só tem uma estimativa dessa demanda de pico. E o que isso acarreta é um nível baixíssimo de utilização das infraestruturas de TI. Então, só para dar um número, 20% de utilização é o valor típico em servidores. Em desktops isso é muito menor. Tá? Bom, então a ideia de computação em nuvem surgiu primeiro com a ideia de multiplexar demandas. Então você tem várias aplicações com essas características que eu falei anteriormente. Bom, aí eu dou o exemplo de 2 aplicações, por uma daquelas coincidências que só acontecem na novela da Globo. Elas têm picos e vales que acontecem ao mesmo tempo. Então, quando a aplicação... Vocês conseguem ver a seta? Conseguimos sim. Pronto. Então, quando essa aplicação aqui está num vale de demanda, essa outra aplicação está num pico de demanda e vice-versa ao longo do tempo. Então, com essas 2 aplicações, eu podia multiplexar a demanda dessas 2 aplicações em um mesmo equipamento, em um mesmo hardware. E aí eu aumentaria a utilização do meu equipamento.
O problema disso é que, se elas não tiverem esse comportamento, esse match perfeito que está apresentado aí, uma aplicação vai interferir na outra. Então, eu gostaria de fazer isso com algum nível de isolamento entre as aplicações. Bom, para isso, há 10 anos atrás, foi revisitada uma tecnologia desenvolvida pela IBM nos anos 60, que é a tecnologia de virtualização de servidores. Naquela época se virtualizava mainframes, então você tinha um único computador enorme que rodava sistemas operacionais bem diferentes. E aí a virtualização permitia você fatiar aquele hardware enorme de tal forma que você provia sistemas operacionais diferentes para usuários diferentes. Então, o usuário que queria executar uma batelada de jobs, um batch de jobs, usava um determinado sistema operacional, enquanto que um usuário que queria ter uma atividade mais interativa com o computador usava um outro sistema operacional que rodava em uma máquina virtual diferente. Então, a chave para essa tecnologia o principal componente dessa tecnologia é o que se chama o hipervisor, ou monitor de máquinas virtuais. Então, ele é um software que roda acima quer dizer, tem várias formas de implementar esse hipervisor. A forma mais simples é que ele funciona como se fosse um sistema operacional mínimo, que simplesmente cria máquinas virtuais, e sobre essas máquinas virtuais, você instala o sistema operacional que você quer usar. Então, eu posso ter uma máquina virtual que usa uma determinada distribuição do Linux, um outro que usa uma outra distribuição do Linux, um outro que usa o Windows, por exemplo. E rodar diferentes aplicações sobre essas máquinas virtuais, multiplexando ou compartilhando esse hardware único. E com isso, eu aumento a utilização do meu equipamento. Bom, isso a gente está vendo para um único servidor. Quando você imagina uma infraestrutura que tem um número maior de servidores, dezenas de servidores, ou até centenas, ou até milhares de servidores, eu preciso de algo mais para me ajudar a gerenciar a criação dessas máquinas virtuais sobre esse ambiente compartilhado. Esse algo mais é o que se chama de um orquestrador de servidores, ou um middleware para cloud. E ao se implantar esse software, você está criando o que se chama de uma cloud privada. Ou seja, a possibilidade de você criar máquinas virtuais com diferentes sistemas operacionais e permitir que isso possa ser feito diretamente pelos usuários, customizando a infraestrutura de tecnologia da informação que eles querem usar. Esses orquestradores normalmente têm uma interface razoavelmente simples de usar, que permite que um administrador configure o software para empoderar os usuários de criar suas infraestruturas de forma autônoma. Então, essa nova camada de software inclui várias funcionalidades. A primeira delas, a gerência dos recursos físicos, ou seja, permitir que eu possa acrescentar ou retirar da minha infraestrutura servidores e módulos de armazenamento, discos, etc. Tem a parte de gerência de usuários, que me permite criar usuários, definir permissões para esses usuários, definir cotas de utilização para esses usuários, quantos recursos cada usuário pode usar simultaneamente, contabilidade, bilhetagem, etc. Uma outra coisa importante é a gerência das imagens. As imagens é o template que vai ser usado para criar a máquina virtual. Esse template tem a versão do sistema operacional, bem como software que o usuário pretende usar,
e potencialmente alguns dados do usuário. Então, essas imagens são armazenadas em repositórios específicos e podem ser escolhidos para criar máquinas virtuais com aqueles templates. Finalmente, uma função importante do orquestrador é a gerência da alocação de máquinas virtuais e volumes nos recursos físicos. Ou seja, o orquestrador é quem garante que eu vou aumentar a utilização da minha infraestrutura. E ele tenta consolidar servidores, ou seja, tenta colocar o maior número possível de máquinas virtuais em um único servidor, de tal forma que os servidores que não estão sendo usados possam ser, por exemplo, desligados para economizar energia. E com isso eu tenho uma maior utilização da minha infraestrutura sem necessariamente incorrer nos custos de manter toda a minha infraestrutura ligada, caso isso não seja necessário. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um orquestrador. Isso aqui é o que a gente chama do dashboard do OpenStack, que é a interface. O OpenStack é um dos orquestradores de cloud open source mais populares atualmente. Mais na frente, na parte final da minha apresentação, eu vou fazer uma demonstração usando o OpenStack. Então, não vou me demorar muito aqui nessa tela. Bom, aqui é uma outra tela de um outro orquestrador. Esse orquestrador se chama CloudStack, ou seja, ele tem as mesmas... Desculpa, eu estou aqui do lado da rua. Eles têm as mesmas... Ele tem a mesma funcionalidade do OpenStack, mas usa uma tecnologia diferente. São produtos diferentes para o mesmo fim. Bom, essa é a parte onde eu explico o que é uma nuvem privada. Espero que tenha ficado claro. Vou passar agora para a parte onde eu falo das aplicações científicas. E, em particular, eu estou preocupado eu vou focar em aplicações que são chamadas de saco de tarefas, porque essas são as aplicações que são mais interessantes para serem executadas numa nuvem computacional. Desculpa, a gente está com uma campanha de doação de sangue aqui no campus, tem um carro de som passando aqui do lado. Vou esperar que o... Não tem problema, não. Bom, essas aplicações elas são muito comuns em várias áreas da ciência, e inclusive em astronomia. Então, isso torna interessante estudar formas de executar essas aplicações de uma forma mais simples e mais eficiente. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar o que é que uma cloud é um ambiente interessante para executar esse tipo de aplicação. Então, de uma forma muito simples, uma aplicação saco de tarefas, ela é formada por um número de tarefas, tipicamente um número grande de tarefas, que podem ser executadas de forma independente. O exemplo mais comum, dois exemplos comuns ou duas classes importantes de aplicações Bag of Test são as simulações. Então, você está fazendo um Monte Carlo, você quer executar milhares de simulações do mesmo modelo, mas com parâmetros de entrada diferentes, para você, por exemplo, analisar uma tendência. E cada simulação dessa é uma execução independente. Então, eu posso muito facilmente paralelizar a execução dessa aplicação. Um outro exemplo comum de aplicações saco de tarefas é quando eu tenho uma massa de dados muito grande para ser processada. E aí eu posso quebrar essa massa de dados em pedaços menores e executar computações independentes em cada um desses pedaços da minha massa de dados.
Bom, a grande vantagem das aplicações saco de tarefas é que elas são extremamente simples de serem escalonadas. Então, basicamente, o escalonador usa um modelo de fila, em que eu enfileiro as tarefas seguindo alguma heurística, e para cada processador que eu tenho disponível, eu envio uma tarefa. Assim que uma tarefa acaba naquele processador, eu resgato o output que foi gerado e submeto uma nova tarefa para aquele processador que ficou livre. Bom, a coisa interessante de você executar aplicações bag of test numa cloud é que você tem, a cloud tem uma característica da cloud é o que a gente chama de elasticidade. Você pode criar uma infraestrutura para ser usada por um período de tempo curto e depois devolver essa infraestrutura para o pool de recursos. Portanto, você pode criar essa infraestrutura do tamanho que você quiser. Então, por exemplo, se a gente considerar que essa representação gráfica no slide é uma aplicação bag of test, que cada retângulo desse é uma tarefa e o tamanho, o comprimento do retângulo me diz a duração da execução daquela tarefa, eu tenho eu mostro aí duas formas de executar. Uma em que eu tenho 3 máquinas, e aí o tempo de executar a minha aplicação vai ser mais longo, e noutra que eu tenho o maior número de máquinas que otimiza a minha execução. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 máquinas, e aí eu consigo executar minha aplicação no tempo mais rápido possível. Tá? Então, numa cloud em que eu posso instanciar sob demanda a minha infraestrutura, ao invés de criar 3 máquinas para executar nesse tempo aqui, eu vou criar 10 máquinas para executar num tempo muito menor. Então, essa é a vantagem de se executar aplicações bag of test numa nuvem computacional, seja ela privada ou pública. Tá? A gente focou aqui em nuvem privada. A nuvem pública é uma nuvem, o conceito é similar ao que eu falei anteriormente, só que isso é um serviço oferecido por uma empresa, e não um serviço oferecido in-house, né, pela sua instituição. Então, por exemplo, a Amazon, a Microsoft, a HP, a Google, todas elas oferecem a possibilidade de você comprar poder computacional nas nuvens computacionais públicas que essas empresas mantêm. Bom, agora eu parto para a parte do título que tem a ver com federar nuvens. Né? Por que a gente vai federar nuvens? Bom, aí é a questão da elasticidade da nuvem. Obviamente que a elasticidade de um provedor de computação na nuvem é limitada por sua capacidade. Então, se eu tiver milhões de tarefas para serem executadas, é pouco provável que minha cloud permita que eu crie 1 milhão de máquinas virtuais. Ela não tem capacidade para criar todas essas máquinas virtuais. Mas, na realidade, o problema é muito maior do que esse, porque o limite que é imposto por um provedor de computação na nuvem, seja ele privado ou público, é muito menor do que a capacidade oferecida. Para dar um exemplo, na Amazon, o número de instâncias que você pode criar no modelo on-demand, que é o modelo típico, é o que eu expliquei até agora, são 20 instâncias. Esse modelo Spot, que permite que você crie 100 instâncias, ou seja, 100 máquinas virtuais, é um modelo que não lhe dá qualidade de serviço. É um modelo em que você pode perder sua máquina virtual a qualquer momento. Tá? Então, comparando com a capacidade da infraestrutura da Google, 20 VMs é um número muito pequeno. Se você vai para a cloud privada, não sei se vocês conseguem ler aqui, isso aqui está me dizendo, isso é uma cloud que roda Cloud Stack, isso aqui é o meu usuário
que eu vou mostrar daqui a pouco, e o meu limite foi imposto pelo administrador como sendo 10. Então, eu só posso criar 10 máquinas virtuais. Então, esse valor de 10 máquinas virtuais e 20 máquinas convencionais, em aplicações de comércio eletrônico, em aplicações, as aplicações típicas que rodam em uma nuvem computacional. Quando você pensa em aplicações de S, 10 é um número muito pequeno. Porque se você tem 10 mil simulações, você gostaria de ter 10 mil máquinas virtuais e não 10 máquinas virtuais para você rodar aquilo ali 10 mil vezes mais rápido do que se você rodasse na sua máquina. Tá? Bom, por que então é que, principalmente os provedores públicos, né, que ganham dinheiro ao vender máquinas virtuais para os seus clientes, por que eles impõem esse limite? A razão é muito simples. Eu mostrei esses gráficos aí só para dar uma ideia de onde vem esses números. Isso foi um estudo que foi feito por um dos meus alunos sobre o impacto que você teria. Ele modelou provedores de cloud pública e aqui nesse eixo aqui você tem o limite do número de instâncias simultâneas que um cliente pode criar. Então, esse limite variou de 20 a 100. Aqui é o grau, ele tem dois tipos de usuários. Eles têm usuários que submetem, essas clouds têm usuários que submetem bag of tasks e tem usuários que têm uma utilização eventual. Então, dependendo do workload que a cloud recebe, o que está interessado é essa ociosidade. Então, quando eu aumento o limite, eu aumento significativamente a ociosidade da minha infraestrutura. Ociosidade significa custo sem retorno. Então, o que os provedores tentam fazer é limitar, fazer com que essa ociosidade seja a menor possível. E é por isso que os limites impostos são tão pequenos. Tá? Então, isso, de certa forma, faz com que executar aplicações bag of test, grandes aplicações bag of test em uma cloud, seja ela pública, seja ela privada, seja um pouco limitante, né? Porque você não pode... você vai estar melhor do que se você executar só na sua máquina, no seu desktop, mas não está tão bem quanto você gostaria de estar. Então, federar nuvens é uma forma de você ampliar esses limites. Então, a ideia é muito simples. Cada nuvem tem um nível de ociosidade que é necessário para atender às suas flutuações de demanda. Se a gente voltar aqui, então, por exemplo, nesse estudo feito, quando o limite está em 20, a ociosidade ainda está em torno de 20%. Tá? Então, eu tenho pelo menos 20% de ociosidade que precisa estar ali para atender flutuações na minha demanda, tolerância a falhas. Caso um servidor falhe, eu preciso substituir aquele servidor e quero continuar atendendo a minha demanda. Então, há sempre no planejamento de capacidade de uma nuvem alguma margem, alguma sobra de recursos que é deixada como margem para atender esse tipo de situação. Se a gente federar um número grande de nuvens, a gente vai ter um enorme pool de sobras, tá, que poderiam ser usadas de forma colaborativa. Então, a ideia é que essa capacidade ociosa seja ofertada nessa federação, mas com baixa prioridade. Então, o que é que eu quero dizer com baixa prioridade? Se surgir uma demanda local e não houver recursos suficientes para atender essa demanda local, então, recursos que estão nesse pool foram alocados a usuários remotos, eles seriam resgatados para atender essa demanda local. Então, dessa forma, eu teria apenas um pequeno atraso
no atendimento de uma demanda local, mas ganharia a possibilidade de atender melhor os meus usuários que têm demanda bag of tasks. Eu esqueci de fazer a ressalva no início. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, esse tipo de cenário também casa bem com o ciclo de trabalho típico de usuários que têm aplicações bag of tasks. Tipicamente, essas aplicações, elas seguem um ciclo em que você tem um tempo de computação onde você precisa usar todo o poder computacional que você puder colocar nas mãos, e depois tem um tempo de análise em que a sua demanda é zero, ou seja, você precisa analisar os resultados do seu experimento. E, provavelmente, começar um novo experimento depois desse tempo. Então, a ideia é que você junte clouds computacionais que têm usuários com essa característica e aí multiplexar no tempo essas demandas. Então, quando essa cloud aqui está em baixo consumo, esses recursos seriam oferecidos para outros usuários. E nesse tempo de computação, os usuários dessa cloud poderiam usar os recursos ociosos de outras clouds, e aí faria com que esse tempo aqui diminuísse. Tá? Ao diminuir esse tempo, o meu time to market, né, o time to paper, né, iria diminuir, porque esse tempo de computação vai ser substancialmente diminuído ao eu ter acesso a uma infraestrutura muito maior. Bom, a gente desenvolveu aqui em Campina Grande um middleware no contexto de um projeto cooperativo com várias instituições no Brasil e na Europa, um middleware que faz justamente isso, essa federação de nuvens. Bom, nessa parte agora eu vou passar para uma parte mais prática do seminário, tá? Talvez fosse um bom ponto para, se tiver alguma pergunta importante para o que vem à frente, poderia parar agora ou posso passar já para a parte mais prática? Bom, eu não sei se é importante, mas isso é feito dinamicamente? Eu sempre fico meio confuso com isso. Essa a locação dessas VMs é uma coisa dinâmica, uma coisa estática? Qual é a frequência que isso pode ser mudado? Ela é disparada pelo usuário ou por um programa. Eu vou mostrar as duas coisas aqui nos próximos... Ou você tem ou você não tem. Se ela estiver ocupada, se eu fizer uma demanda, quiser, sei lá, quero 10 VMs, aí eu quero tanto de armazenamento, tá? Aí basicamente é binário. Tem, está aqui ou não tem. Espera, ou ele programa para você adiante. Isso. Ou você tem, eu vou mostrar, a gente desenvolveu um outro software que trabalha em parceria com o software que federa nuvens, que ele faz essa gerência para você. Então você tem, sei lá, 10 mil simulações que precisam ser executadas, você submete suas 10 mil simulações para esse software e ele interage com a cloud. Então ele enfilera seus pedidos, ele tenta executar isso o mais rápido possível. Não sei se essa foi a sua pergunta. Não, por aí sim. Mas Fubica, você deu dois exemplos. Você deu o exemplo das simulações e você deu o exemplo de particionar os dados, certo? Existe uma diferença. Eu posso ter 10 mil simulações e eu posso esperar o quanto tempo quiser, porque elas são totalmente independentes. Se eu faço o particionamento dos dados, apesar de serem independentes, eles fazem parte de um conjunto. Isso é uma grande preocupação nossa, que o nosso caso é esse, a gente particiona o céu, mas a gente quer, no fundo, que isso processe em paralelo, mas nós temos depois que consolidar. Nós não podemos, entende? Quer dizer,
Não adianta para nós que metade do céu tenha sido feita em 1 hora, que a outra metade seja feita em 12 horas. É esse o nosso problema. Existe uma questão de temporalidade que me deixa confuso. É isso que me angustia um pouco. Só isso que eu queria perguntar. Perfeito. O que esse tipo de infraestrutura vai te proporcionar é a possibilidade de executar o que você precisa executar no tempo mais rápido possível. O possível vai depender dos recursos que você tenha disponível. Vamos avançar um pouco. Eu vou mostrar um pouco agora, hands-on, como é que essa coisa funciona. Eu tenho uma outra pergunta, antes que eu perca, eu esqueça ela. E desculpe se estou muito de leigo. Qual é a diferença de eu ter, por exemplo, um Condor? Eu tenho 42 máquinas, um cluster com 42 nós, é o nosso caso aqui. Qual é a diferença de eu ter um escalonador que nem o Condor, por exemplo, e eu aplicar um OpenStack? Tem algum benefício ou não? Depende da... Bom, o Condor, se a sua única aplicação, se os seus recursos são usados apenas para executar a sua aplicação, e a sua aplicação funciona bem no Condor, você não teria incentivo para ter um OpenStack. O OpenStack ele vai fazer... Não é assim. Exatamente, o nosso problema é esse tempo de ociosidade. Nós sabemos que quando a gente precisa de tudo. Quando a gente não precisa, fica idle. E nós gostaríamos de convidar pessoas para trabalhar. E nós estamos tendo dificuldades de gerenciar essa coisa. E aí a minha pergunta é, vale a pena investir no Condor ou vale a pena investir na cloud? Mas isso a gente pode deixar para depois, só queria levantar as perguntas. Tá? Tá bom. Eu vou mostrar algumas coisas assim, funcionando, e aí eu acho que vai ficar mais fácil de fazer as perguntas que de fato vocês têm interesse. Bom, então o primeiro exemplo aqui é de uma nuvem privada, é o exemplo do OpenStack. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos, um OpenStack que roda aqui no meu departamento e uma CloudStack que roda na RNP. Tá? Eu vou cair fora aqui. Então, para usar essa nossa cloud, eu coloco aqui a URL do dashboard e faço o login na cloud com as minhas credenciais que foram criadas pelo administrador da cloud. Quando eu logar no sistema, deixa eu logar logo nesse outro aqui, para adiantando. Esse aqui é a cloud da RNP, tá? Bom, então, eu sou administrador dessa cloud, então eu vejo mais coisas do que um usuário normal. Mas aqui eu tenho todo o menu de coisas que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui quem são os hosts dessa minha cloud. Então, é uma cloud pequena. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... aqui, 12 hosts, tá? Eu tenho aqui um negócio interessante. Eu posso fazer overbooking de CPUs. Na realidade, de todos os recursos, mas tipicamente a gente faz overbooking de CPU. Porque quando eu crio uma máquina virtual para uma aplicação com 2 vCPUs, ou 2 cores, por exemplo, não necessariamente aquela aplicação vai consumir esses 2 cores de CPU o tempo inteiro. Então, tipicamente se faz overbooking. Então, eu tenho só 284 cores reais, mas na realidade eu faço um overbooking de 2. Então, eu posso alocar o dobro dessas vCPUs sem ter um impacto muito grande no desempenho das aplicações. Tá? Bom, do ponto de vista do usuário, o que ele
ele tipicamente vai usar essa aba aqui que tem o serviço de computação, e aí ele pode criar máquinas virtuais que no jargão do OpenStack ou de várias outras clouds é uma instância. Tá? Então eu venho aqui, peço para ser criada uma máquina virtual. Eu vou aqui especificar os dados para a criação dessa, ou seja, quais são os requisitos para essa minha máquina virtual. Vou dar um nome aqui. Eu posso escolher o flavor, me diz as características da máquina. Então, por exemplo, essa Balance M1 Tiny, ela tem um vCPU, um disco de 10 GB, que é o disco onde vem o sistema operacional. Eu poderia ter um outro disco, mas eu não vou colocar assim. O número de VMs que eu quero criar, então eu posso criar uma, duas ou quantas eu quiser. Quer dizer, quantas eu quiser, no limite da cota que o meu usuário tem e no limite da capacidade física da máquina. E aqui eu posso selecionar de onde é que ele vai dar boot nessa máquina. Eu vou escolher de uma imagem e aqui eu posso dizer qual é a imagem que eu quero. E aí eu tenho imagens padrões, de distribuições padrões do Linux, por exemplo, mas eu tenho coisas customizáveis. Por exemplo, Scaling Google Data. Então, isso deve ser algum aluno do laboratório que está fazendo algum estudo com dados da Google. Então, os dados já estão todos nessa imagem. Quando ele cria a VM, os dados já estão lá. Tá? Eu vou criar uma máquina aqui com uma VM padrão aqui. Deixa eu criar com o Ubuntu mais recente aqui. Aliás, eu vou criar com uma imagem menor, que aí ela cria mais rápido. Deixa eu ver qual é a menor imagem que eu tenho aqui. Essa sim. Bom, feito isso, o OpenStack está interagindo. Primeiro está escolhendo em que máquina aquilo vai ser criada, vai interagir com o hipervisor que roda naquela máquina e está aqui spawning a minha máquina virtual. Deixa eu... mudar isso aqui. Bom, a máquina foi criada. Bom, ela criou muito rapidamente essa máquina porque ela tem uma imagem menor. Tipicamente, uma máquina com um sistema operacional completo, ela vai demorar uns 3 minutos para ser criada, que é o tempo que você dá boot numa máquina normal. E agora eu posso fazer coisas como, por exemplo, abrir uma console. Isso significa que já está criada, quer dizer, já está dono Já estou dono daquela máquina. Tá? Caso contrário, avisaria você que não tinha. Caso contrário, nessa interface... deixa eu só... Ok, continua. Eu volto para aquela interface e eu digo o que é que aconteceria. Ups. Isso. Cada máquina vai ter uma forma de, dependendo de como você configurou a máquina, vai ter uma forma de fazer login nela. Tipicamente você faz login como root, mas eu tenho que usar esse usuário Sirius. E aí eu estou nessa máquina que eu acabei de criar.
Uma coisa que o usuário pode fazer é criar uma máquina a partir de um sistema operacional padrão, instalar software que seja de seu interesse e depois fazer o que a gente chama de um snapshot. E aí esse snapshot pode virar uma imagem naquela lista de imagens. E aí depois você pode criar sua máquina virtual já com aquela imagem que você customizou. Ok? Bom, vamos voltar para o... Eu dei um Ctrl Alt Del, na verdade eu dei um reboot da máquina. Vamos voltar então aqui para o dashboard do OpenStack. Então minha instância continua aqui, rodando, certo? Voltando à sua pergunta, Nicolás, se não tivesse recursos, eu receberia um erro aqui me indicando o que é que aconteceu. Tá? Eu tenho como vir aqui na Overview e ver como é que... Então, eu criei a última instância que eu podia criar. Essa é a minha cota. Tá? Então, eu usei 15 de 15. Tá? Se eu voltar aqui e matar aquela instância, então estou matando aquela máquina virtual, ou seja, estou devolvendo os recursos para o pool de recursos. Ele está aqui mostrando o status, acabou. Estão vendo aqui que agora eu voltei a ter uma cota de uma instância. Tudo bem? Está claro até aí? Sim. Bom, aqui é um outro dashboard de um outro orquestrador chamado CloudStack. Tá? O OpenStack é uma comunidade de dezenas de empresas que desenvolvem aquele software. O CloudStack também é open source, mas é desenvolvido pela Apache. Então é uma única... eles têm filosofias bem diferentes de como o software evolui. Mas basicamente as funcionalidades são as mesmas. Tá? Então você tem aqui para você criar instâncias, para criar storage, você pode criar redes, e aí você pode criar instâncias que estão conectadas a uma rede privada que você... Então, isso lhe dá bastante flexibilidade para criar a sua infraestrutura. É claro que a maior parte dos usuários não gostaria de interagir nesse nível. Quem tem uma aplicação para executar, ele quer executar a aplicação, não quer saber onde danada essa aplicação está executada. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre esse tipo de coisa. Tá? Bom, agora eu vou mostrar uma outra coisa, que é a federação de clouds. Então a gente viu ali como é que eu crio numa cloud do LSD, a gente viu o dashboard de uma cloud lá na RNP. Se eu quisesse federar essas coisas, como é que eu poderia fazer? Bom, a gente desenvolveu esse software aqui, que faz federação de nuvens privadas. Tá? Isso foi desenvolvido no contexto de um projeto europeu, financiado, quer dizer, Brasil-Europa, né, financiado tanto pela Comissão Europeia como pelo CNPq. E o resultado foi, esse software ele é altamente customizável, então, para essa federação que foi usada no projeto, a gente usou para criar
a federação de identidade de usuários, um negócio chamado VOMS, que as pessoas que conhecem alguma coisa de Grid Computing já ouviram falar nisso. Se você nunca ouviu falar de VOMS, você é uma pessoa feliz, dê graças a Deus, tá? É um negócio extremamente complexo e chato de usar. Mas é o que os europeus usam para fazer federação de identidades e nesse projeto a gente decidiu usar isso. Bom, então eu fiz login com o meu certificado VOMS e o que é que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar que eu tenho duas clouds, uma que está na Universidade Politécnica de Valência, que roda OpenNebula, é o orquestrador, e uma que está aqui no LSD, em Campina Grande, que roda OpenStack. Tá? E através desse middleware, eu consigo criar máquinas virtuais nessas duas nuvens usando a mesma interface. Então, como eu tenho uma federação, agora, ao invés de tentar criar uma instância, o que eu vou fazer é criar uma ordem de criação de instância, como se fosse uma requisição, certo? E aí eu digo o número de ordens, qual é o tipo de recurso que eu quero criar, se é uma VM, um disco ou uma rede, os requisitos, o número mínimo de CPUs, o número mínimo de memória RAM, e eu digo aqui onde é que eu quero criar. Se eu não disser nada, ele vai tentar criar, ou seja, na cloud que eu loguei, que é a cloud da UFCG. Aqui eu passo o nome da imagem e aqui eu passo uma chave pública que é usada para fazer shell remoto, né, SSH, para aquela máquina virtual. Bom, feito isso, o que aconteceu é que uma ordem foi submetida e o Fogball vai tentar completar aquela ordem. Primeiro ele vai tentar fazer isso localmente. Se ele não conseguir fazer localmente, ele vai tentar remoto. Aqui nessa tela a gente viu que eu tenho, a minha cota é para criar 5 instâncias, eu posso criar 5 instâncias na cloud do LSD e 16 na cloud da UPV. Isso foi definido pelo gerente da UPV e pelo gerente da cloud do LSD, respectivamente. Bom, aqui a ordem já foi fulfilled, né? E eu posso ver os detalhes da máquina virtual que foi criada. Ela ainda está dando boot, por isso que eu ainda não tenho o IP. Só uma perguntinha, não, tem limitação de tempo aí? Ou essas instâncias você on e ficam para você? Desculpa, o tempo de alocação? Tempo? Você cria, como é que é gerenciamento do tempo? Por quanto tempo você pode ter esses recursos? Na cloud pública, isso não é um problema porque você está pagando, né? Na cloud privada, isso é um problema sem solução por enquanto. Depende de como o administrador trata cada caso. Então, se você está usando uma máquina, tipicamente o que vai acontecer é o administrador vai monitorar as máquinas virtuais. É um pouco como você faz gerência de disco no servidor NFS. Enquanto tem espaço em disco, ninguém está muito interessado o que é que cada um está colocando no disco. Quando o disco começa a encher, o administrador dá uma olhada quem são os usuários que estão consumindo mais disco e manda mensagens para esses usuários para perguntar o que é que esses usuários estão fazendo, se eles podem liberar alguma coisa. Então, não há nenhum mecanismo automático de tratar com a questão de tempo. No OpenStack, a gente tem uma participação ativa na comunidade de desenvolvimento de software do OpenStack. Nós somos desenvolvedores do software,
Na verdade, a UFCG é a universidade que mais contribui software para o OpenStack no mundo. Então, a gente participa com frequência dos summits que tem 2 vezes por ano. E existe um grupo de estudo que está trabalhando com a questão de prioridades. Então, a ideia é definir diferentes prioridades para diferentes workloads, de tal forma, se algum workload está usando muito tempo, ele vai ser como se fosse hibernado para dar chance a outros workloads de rodar. Mas isso ainda está muito embrionário. Bom, eu vou criar outras máquinas virtuais aqui vou criar um número grande de máquinas virtuais para a gente ver o transbordo. Se eu fizer um refresh aqui, a gente vai ver que tem uma instância alocada. Eu vou criar 6 máquinas virtuais agora, e o que vai acontecer é que vai ter um transbordo para essa cloud da UPV. Se a gente vier aqui no overview, aquele da Fulfill, tem 6 abertos. À medida que eles forem... Um segundo foi atendido. Então, eu atendi os 5 locais e esses 2 estão em pending. Por que esses 2 estão em pending? Porque eles foram submetidos para a cloud da UPV e eu ainda não sei o que é que pode acontecer. Tá? Então, se eu voltar aqui para minhas ordens, bom, a UPV, no meio tempo, já atendeu. Então, eu criei 5 máquinas virtuais na cloud do LSD. A gente vê pelo nome da instância, tá? O arroba aqui me diz onde é que ela foi criada. E 2 na cloud da UPV. Vamos ver se aquela primeira já pegou um IP. Não. Bom, eventualmente essas clouds vão pegar um IP que eu posso usar para fazer o SSH remoto para aquelas máquinas virtuais. Bom, então isso mostra como é que eu posso interagir com um único serviço e criar máquinas virtuais em toda a federação. Tá? Bom, para finalizar, eu vou mostrar aqui um outro serviço, que é esse serviço chamado Arrebol, que ele facilita a execução de aplicações bag of test numa cloud federada. Tá? Então, o Arrebol ele tem uma interface baseada em linha de comando. Tá? E o que ele faz é submeter jobs. O que é um job bag of test? Eu vou mostrar um exemplo muito simples aqui. De uma aplicação que acha números primos. Bom, então, essa é uma aplicação bag of test e tudo que o usuário tem que fazer é escrever esse arquivo, o texto, que ele diz, olha, aqui ó, isso é um job, esse é o nome do job, os requisitos desse job é que ele rode em uma máquina que tenha pelo menos 1 GB de RAM e que rode nessa nuvem aqui. Poderia não ter esse requisito e ele poderia rodar em qualquer nuvem. E aí, para cada teste, a primeira coisa que eu faço é
essa coisa está fora das testes aqui, porque é uma coisa comum a todas as testes, eu tenho que copiar o executável, que é um programa em Python aqui, para o temporário da máquina virtual. Depois eu preciso executar esse comando na máquina virtual, ache os primos entre 1000 e 2000, e jogue isso nesse arquivo. E depois eu copio de volta o resultado dessa execução para a minha máquina. Para fazer isso, o usuário vai... vai simplesmente executar um comando que eu tenho que me lembrar aqui como é que é. Então, para isso, o usuário precisa simplesmente executar esse comando do lugar certo. Esse comando fez com que eu me conectasse diretamente com um serviço chamado Arrebol. Esse serviço, ele lê esse meu arquivo aqui com a minha aplicação Bag of Test, faz o parsing, né, desse arquivo para identificar quantas tarefas eu preciso executar, submete uma ordem para a criação de 3 máquinas virtuais no Fogball e monitora a instanciação dessas máquinas. Quando essas máquinas forem instanciadas, elas irão executar quer dizer, eu vou fazer a execução dessas tarefas de forma transparente. Qualquer falha que aconteça na execução de uma dessas tarefas, isso vai ser automaticamente gerido por esse programa que vai reexecutar essa tarefa em outro lugar. Só que, como eu usei todos os recursos, eu não vou ter nenhum recurso disponível aqui na Cloud Servers, eu vou ter que ir lá naquela outra tela e matar as instâncias que eu... Eu vou cancelar essas instâncias aqui para poder ceder recursos para outra... Bom, aqui eu já estou logado como Marcos Nóbrega, que é o administrador dessa aplicação Arrebol. Então, o Arrebol, nota que a cota aqui já zerou, certo? E como eu tenho 3 testes, ele criou 3... no caso, ele mandou para o UPV, porque estavam ocupadas, certo? E aí eu posso olhar aqui no meu... Eles ainda estão rodando. Peraí. Eu posso verificar o status da minha execução passando o nome. Então, elas estão executando.
A gente tem uma interface gráfica que mostra isso também. Né? Então, as tarefas estão executando e, eventualmente, vão concluir e os outputs vão estar lá na minha... Vão aparecer aqui no meu desktop. Então, isso permite que você execute aplicações bag of test sem ter qualquer interação direta com a cloud. A única coisa que você tem que fazer um bag of test, tipicamente você vai fazer isso através de um programa, né, porque você vai ter milhares de tarefas. Então, uma coisa, por exemplo, esse Spring, ele, eu tenho um script aqui, que gera esse programa, tá? Então, faz o echo, ele recebe como parâmetro o nome do job, o número de tasks, o tamanho da task, ou seja, o tamanho daquele intervalo que eu quero, e qual é o output de, né? Qual o diretório de saída. Tá? E aí gera, então, por exemplo, se eu fizer se eu chamar esse job Fubia, que eu me perdi um pouquinho. Quer dizer, você fez as instâncias e esse arrebol é basicamente para você iniciar um tipo de job nessas instâncias criadas, é isso? Sem ter Não, que ir... o arrebol cria isso para mim automaticamente. Se eu quiser submeter um job, a única coisa que eu tenho que fazer é escrever o JDF e fazer o post, esse comando aqui. E aí vai para cada instância sua, cada VM, e eles jogam o processo. Isso. Você que conhece o Hour Grid, isso é a funcionalidade que o Hour Grid dava a gente. Você submeter a coisa num grid peer-to-peer sem se preocupar que existia um grid peer-to-peer. Okay. Tá? Então, se a gente... tipicamente, você vai simplesmente escrever o... Então, por exemplo, você vai ter você quer processar 1000 arquivos, executar o mesmo comando com 1000 arquivos diferentes. Você vai ter um programinha que lê a lista de arquivos e gera para você algo como esse JDF aqui do Sprite. Que é uma coisa extremamente simples. Tá? O que você precisa fazer agora é escrever o JDF. E tem basicamente um cabeçalho onde você define alguns parâmetros do job, os requisitos, basicamente. As coisas que devem ser feitas para todos os jobs, se tiver alguma coisa. E aí, em cada teste, você tem uma fase init, que é o que a gente chama de staging, dos dados e programas. Uma parte remota, que é o que você precisa executar na VM, exatamente o comando que você precisa executar na VM. E uma parte final, que é você pegar os dados de output de volta. Sim. Tá? Então, por exemplo, você quer fazer um negócio para o céu inteiro, você fatia lá o céu em pedaços, cada pedaço é uma tarefa, você cria o seu JDF com todas as suas tarefas e isso no Arrebol. O Arrebol vai se conectar com o Cloud Manager que roda na sua cloud, vai solicitar tantos recursos quanto necessário. Então, se você tem lá 1 milhão de tarefas, ele vai
solicitar 1 milhão de recursos. Obviamente que ele não vai receber 1 milhão de recursos, mas tudo que ele receber, ele vai usar para executar a sua aplicação. Então, voltando àquela sua pergunta sobre como é que eu garanto o tempo, eu não tenho garantias de tempo, mas eu tenho garantias que eu vou usar tudo que tiver disponível. Para aplicações assíncronas, eu acho que isso é perfeito, ótimo. No nosso caso, eu sempre me preocupo com o fato que a gente precisa coletar os resultados de cada pedaço do céu para chegar ao final. Então, a gente pode... Você tem um deadline, é isso? Não é um deadline per se, mas é o fato que você tem que combinar os resultados, entende? Então, a preocupação é como é que você... Quer dizer, eu gostaria de ter garantia de que eu vou rodar e tudo vai acabar na hora que eu espero, não ficar nessa dependência da disponibilidade de recursos numa dada máquina que eu não controlo. Essa é a minha preocupação. Visto de outra forma, Nicolás, vamos imaginar o seguinte, hoje você roda na sua infraestrutura, certo? Uhum. E aí essa tua infraestrutura te dá uma garantia de tempo, certo? Bom, a infraestrutura é dedicada para mim, se eu executar na minha infraestrutura, eu vou levar um dia para processar tudo que eu tenho que processar, vamos supor. Então você tem sua garantia de tempo. O que é que um sistema, uma federação de cloud poderia te ajudar? É que você pode terminar antes disso. Porque, na pior das hipóteses, você vai ter os seus recursos locais. E, além dos seus recursos locais, você pode ter recursos remotos. Então, é um negócio best effort, tá? Vai tentar reduzir o tempo de execução, mas não te garante nada além do tempo que você teria localmente. Tá? Bom, na cloud, você pode ter coisas do tipo, você pode reservar recursos. Então, por exemplo, numa cloud OpenStack, você pode dizer, olha, esses recursos aqui, eles estão reservados para essa aplicação. Sim, aí sim. Entendi. Então, se a aplicação usa ou não usa, é outra história. O estudo de prioridades que o pessoal do OpenStack está desenvolvendo é justamente para esse tipo de cenário. Então, eu dedico recursos para uma determinada aplicação e, ao fazer isso, na realidade, eu estou definindo que aquela aplicação tem prioridade sobre aqueles recursos. Sim. Então, o ruim de reservar recursos é que você aumenta a ociosidade. Né? Porque quando a aplicação não estiver usando, ninguém vai estar usando aqueles recursos que foram reservados. Então, ao definir prioridades, você diz, olha, esses recursos são prioritários para essa aplicação. Se ela não estiver usando, qualquer um pode usar, ou você tem uma hierarquia de prioridade para usar aqueles recursos. Mas se a aplicação recursos, eu paro tudo que estava fazendo, libero os recursos para que os recursos possam passar para aquela aplicação. Isso é um pouco o que a Amazon faz com o Spot Instance. Eu não sei. A Amazon, basicamente, você faz um deal com o recurso. Você diz, olha, eu posso pagar até tantos centavos de dólar para usar 1 hora dessa instância. E aí, a Amazon estabelece um preço para aqueles recursos, e esse preço dependendo do mercado. Então, quando eu tenho baixa contenção, ou seja, quando não tem gente atrás desses recursos, o preço cai. E aí, o que o cara paga, mas o preço de mercado. Só que quando o preço de mercado passa o valor que ele disse que era o máximo que ele paga, então é uma outra forma de implementar. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, aqui só para concluir aquelas tarefas. Sua voz está falhando agora. Como? A sua voz está ficando longe, distante, não sei se você está falando longe. Não, o que eu quis dizer, está me ouvindo bem agora? Bem melhor.
O que eu falei é que, só para concluir, aquela tarefa, aquele job que a gente executou, completou, e quando a gente vem aqui, a gente percebe que as instâncias que foram usadas para executar o job foram liberadas. Ou seja, essa interação com a cloud, eu estou mostrando esse dashboard aqui, só para mostrar para vocês que está acontecendo alguma coisa por debaixo do capô aqui, que o usuário que submeteu a aplicação não precisa saber. Ou seja, eu estou simplificando a vida. O Arrebol simplifica a vida de quem quer submeter aplicações bag of tasks nessas clouds federadas. Professor Francisco? Pois não. Sou o Ricardo aqui. Eu teria uma pergunta complementar naquela do Nicolás. Seria a seguinte: a gente tem como implementar workflow nesse sistema? Fala mais alto, Campizano. Fala mais alto. Eu queria saber se tem como implementar workflow nesse sistema. O que eu queria saber é se tem um sistema que permite iniciar um job quando o job anterior já tenha acabado e tenha produzido resultados, assim que possa utilizar o resultado do job anterior como input para o job sucessivo. Quando você fala nesse sistema, que sistema exatamente você está se referindo? Imagino que seja o Arrebol, certo? Na verdade, um qualquer desses orquestradores, qualquer um dessas infraestruturas. Os orquestradores não fazem isso, tá? Porque não é missão deles fazer isso. Os orquestradores te oferecem uma forma simples de você criar infraestrutura computacional sob demanda. Isso pode ser feito via uma interface gráfica, como eu mostrei naqueles dashboards do OpenStack e do CloudStack e do Fogball, ou pode ser feito de uma forma programática, ou seja, um programa que interage com esses orquestradores para criar a infraestrutura. É isso, por exemplo, que o Arrebol faz. Ele interage com o Fogball para criar a infraestrutura que ele precisa para executar suas tarefas. Por outro lado, existem sistemas específicos para gerência de workflow. E esses sistemas, vários deles, interagem com orquestradores de nuvem. Então, por exemplo, você tem Taverna, você tem eScience Central, você tem Kepler, tem vários sistemas de gerência de workflow que podem ser configurados para interagir com uma cloud. Nenhum desses eu toquei aqui nessa apresentação. Perfeito, entendi. Obrigado, então. Oi, Fabiano. Aqui é a Ângelo, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida na sua apresentação. Com relação às nuvens federadas, elas precisam usar o mesmo orquestrador ou podem ser orquestradores diferentes? Não, podem ser orquestradores diferentes. Essa é um dos princípios básicos Deixa eu mostrar uma coisa aqui para responder melhor a tua pergunta. Só um segundo, deixa eu achar aqui uma apresentação que tem uma figura e vai ficar mais fácil de eu responder a tua pergunta. Mas, enquanto eu procuro, só para... nessa apresentação que eu fiz, aquela federação que eu mostrei que tinha duas clouds, a cloud da UPV, ela roda o OpenNebula, que é um orquestrador desenvolvido na Espanha. E a cloud da UFCG roda o OpenStack. A gente tem uma outra federação, essa é uma federação talvez onde a gente está investindo mais tempo, que usa
usa a café para fazer. Eu vou até mostrar isso aqui. Vocês continuam conseguindo enxergar minha tela, né? Sim. Sim. Isso é um trabalho que a gente está fazendo junto com a RNP, de criar esse serviço de nuvem acadêmica federada usando o Fogbowl. Então, a ideia é que você vem aqui no serviço, você escolhe, a gente está na chimarrão ainda, porque está em homologação, mas seria a mesma coisa com a café. Eu acho que vocês todos conhecem a café. O ON está aqui, o Linha está aqui na... Bom, a café é uma federação de provedores de identidade. Então, você escolhe aqui o seu provedor. A UFCG ainda não aparece aqui, eu vou usar uma conta que eu tenho aqui no IFPB. E aí eu seleciono isso, ele me manda para o servidor de identidades do IFPB, onde eu vou me autenticar. Ao fazer essa autenticação, ele vai descobrir de que instituição, a que instituição eu pertenço, e vai me jogar para o dashboard da cloud da minha instituição, se ela tiver uma cloud. Isso demora um tempinho aí, esse handshake. Pronto. E isso aqui é uma outra federação, certo? Onde eu tenho essa cloud aqui, é a cloud da RNP, aquela cloud OpenStack, a Cloud Stack que eu acessei. E essa aqui é uma outra cloud aqui na UFCG. Aí esse no cloud é quando a sua instituição não tem uma cloud, você cai no dashboard dessa no cloud. Então você ainda pode usar recursos, mas você vai ter uma prioridade muito menor para usar recursos do que os outros usuários que oferecem recursos. Então essa é a federação que a gente está tentando montar para ser usada pela comunidade acadêmica brasileira para executar esse tipo de coisa que a gente falou. Deixa eu te mostrar agora, voltando para a tua pergunta, essa é a estrutura de uma federação Fogbowl. Então você tem aqui as diferentes clouds privadas em diferentes sites. Cada cloud privada tem o seu orquestrador. E aí o que você faz de implantação para o Fogbowl é simplesmente uma aplicação Java, que é esse Allocation Manager, que roda em cada uma das clouds e oferece a mesma interface para as aplicações, que é uma interface baseada num padrão chamado OCCI. Então é por isso que o meu programa, o meu Arrebol, que está falando com esse cara aqui, ele usa a mesma interface para interagir com qualquer uma dessas clouds, porque ele interage com esse Allocation Manager, que por sua vez interage com os outros Allocation Managers. Cada Allocation Manager desse tem uma arquitetura baseada em plugins. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de plugins de interoperabilidade que permitem a fácil adaptação do Fogbowl para ele rodar com clouds diferentes. Então, hoje a gente tem implementado os plugins de interoperabilidade para falar com Cloud Stack, OpenStack, OpenNebula, Microsoft Azure e Amazon Web Services. Então, a gente consegue falar com esses 5 tipos de cloud. Aí, bom, por exemplo, vCloud é um outro orquestrador, um orquestrador comercial, que é bastante usado também. A gente não tem plugins para isso. Se alguém quiser colocar uma cloud, vCloud, na federação, teria que desenvolver os plugins de interoperabilidade. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeitamente. Realmente muito interessante. Acho que certamente aumenta também a portabilidade, né? Eu acho que isso é outro aspecto importante dessa arquitetura. Né?
o que a gente fez nesse middleware foi implementar tecnologias que a gente tinha desenvolvido há 10 anos atrás, no contexto de um outro projeto chamado Our Grid, que deu um trabalhão enorme para a gente desenvolver. A gente fez um monte de besteiras durante o desenvolvimento desse middleware e eu quero crer que a gente aprendeu um bocado em fazendo essas besteiras e agora a gente fez um software mais correto. Então, assim, o sucesso do Fogball, o grau de atenção que o Fogball tem chamado nos vários eventos que a gente tem participado, no curto período de tempo em que ele foi gestado, é muito maior do que o que a gente conseguiu com, sei lá, 8 anos desenvolvendo o Our Grid. Obviamente que essa experiência de 8 anos ajudou bastante nesse desenvolvimento. Bacana, bacana. Uma outra pergunta, fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, né? Basicamente, nosso cluster bare metal, onde a gente roda Condor e também distribui os dados nos nós de processamento. Você acha que seria viável, nesse problema onde a paralelização é feita nos dados, cada VM ter um conjunto de dados diferente? É assim que funcionaria? Ou depois que a VM boota, ela teria que pegar os dados de um outro servidor? Depende do... Se você tiver uma parte do dado que é imutável, em que você... Imagina, eu vou dar um exemplo de uma outra área, que talvez você conheça alguma coisa. Não sei se você conhece um programa chamado BLAST, do pessoal da bioinformática. Basicamente o que ele faz é casamento de padrões de sequências de DNA. Uhum. Então você tem um banco de dados enorme das sequências que já foram estudadas e o pesquisador tipicamente ele tem um conjunto de sequências que ele quer comparar com esse banco de dados. Então, o banco de dados, que é a parte que é atualizada, sei lá, a cada mês ou a cada 6 meses eles atualizam com novas sequências, ele poderia fazer parte da VM. E a sequência, que é uma coisa que para cada tarefa vai ser um negócio diferente, ela seria enviada na hora de executar a tarefa. Eu não sei se na astronomia você teria problemas em que você tem um pedaço, uma massa de dados que ela é constante e uma outra que você quer mudar para cada tarefa. E aí você teria que fazer esse tipo de divisão. Aham. Temos essa situação também. Desculpa. Desculpa, eu te interrompi. Não, desculpa, eu interrompi. Na verdade, eu só reforcei que na astronomia também temos essa situação, assim. Mas, tipicamente, essa massa de dados que é imutável, ela é muito maior do que vamos dizer assim, a quantidade de dados que precisaria ser compartilhada. Tipicamente. Uma outra forma que você pode fazer é compartilhar isso via um sistema de arquivos. Uhum. Então, você poderia criar... o OpenStack, ele vai te dar, comparado com o Condor, ele vai te dar mais flexibilidade. Então, por exemplo, você pode criar um repositório, um servidor de arquivos, onde essa massa de dados vai estar armazenada, e as VMs que você levantar on demand, elas montam esse sistema de arquivos. E aí tem acesso ao sistema de arquivos via a sua rede local. E aí você poderia ter cópias desse dado nas várias clouds. Entendi.
tal forma que a leitura seria sempre feita na rede local. Interessante. Né? Outra coisa que o OpenStack pode lhe dar a mais do que o Condor é que talvez a gestão dos servidores seja mais otimizada. Eu não sei como é que você... faz tempo que eu não olho para o Condor, então não sei como é que estão as versões mais atuais do Condor. Mas quantas tarefas você consegue executar em cada nó do Condor? Basicamente, nós temos um slot por core no servidor. Um slot por core. Então, nós temos máquinas com 24 cores e a gente faz 24 jobs por servidor. Tá. Talvez a utilização de coisas como containers no OpenStack possa otimizar a utilização desses processadores, sobretudo se você tem muito I/O, muita entrada e saída na sua computação. Você tem que saber se a sua computação é intensiva em memória, ou intensiva em CPU, ou intensiva em disco. Eu não sei exatamente como é que são as aplicações de vocês. Essa massa de dados, por exemplo, grande, que vocês precisam consultar, isso é feito a cada instante na computação, isso é feito no começo da computação, você lê um monte de dados e guarda isso na memória. Assim, eu precisaria saber um pouco mais da aplicação que vocês têm para poder entender quais os benefícios que uma nuvem, quer dizer, um orquestrador de nuvem em virtualização poderia dar para vocês comparado com o que vocês já têm com o Conda. A grande vantagem do Conda é que é simples e mais ainda, no caso de você, já funciona, né? Por que mudar o que funciona? Então, teria que ter um benefício muito claro. E para entender o benefício, eu precisaria entender melhor a aplicação, ou para conjecturar no possível benefício. Ok, obrigado. Eu tive muito interesse de tentar executar as aplicações de vocês na nossa cloud para a gente tentar fazer benchmarks. Tá? Interessante. Mais alguma pergunta? Fubica, aqui é Ricardo Gando. A gente se encontrou lá em Maceió, na CSBC, em 2012. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Tinha uma pergunta aqui. Esses plugins de interoperabilidade, né, que vocês trabalharam aqui, que tipo de trabalho envolve esse daí? Quer dizer, para vocês hoje em dia isso é simples? É simples. O que é que esses plugins falam? Bom, tu consegue ver a setinha aqui? Estou mexendo aqui no slide. Sim. Bom, essa cloud privada aqui, ou melhor, esse orquestrador aqui, ele oferece uma interface de programação aqui. Então, ele tem uma interface para o serviço compute, o serviço que cria máquinas virtuais. Ele tem uma interface para o serviço network, que cria redes. Ele tem uma interface para o serviço storage, que cria volumes de armazenamento, etc. A camada, esse Allocation Manager, ele oferece uma API similar. Então, quando eu venho aqui no dashboard do Fogbowl e crio uma ordem de serviço aqui, na realidade, essa aplicação web que está rodando aqui, ela está falando com esse cara. Ups, eu fiz besteira aqui.
ela está falando com ela está falando com esse cara aqui, que é o Allocation Manager, que tem uma outra interface de programação. Então, o plugin de interoperabilidade, o que ele faz é simplesmente o mapeamento de uma interface para outra. E ele é feito de num nível que eu não preciso entender dessa interface, eu só preciso entender dessa interface aqui. Então, se eu conheço bem a interface do orquestrador, eu consigo fazer esse plugin muito rapidamente. Se eu não conheço essa interface, isso me dá mais trabalho. Então, só para dar um exemplo, a gente, o plugin do OpenStack, que é o que a gente conhece aqui, a gente fez em 10 dias. Fez, testou, quando eu digo fez, está em produção. O do OpenNebula, que a gente não conhecia, levou 1 mês e meio. Tá? Então, quer dizer, tem um trabalho razoável aqui, mas o trabalho é muito maior de entender a API do orquestrador. Por outro lado, como a gente, o Fogg é open source, a gente criou o software com essa ideia de de criar uma comunidade de desenvolvedores em torno do software. Então, a gente não espera que todos os desenvolvimentos do Fogg sejam feitos pelo nosso time. Então, um time que tem experiência com um determinado orquestrador vai conseguir muito facilmente desenvolver esses plugins. Tá? Então, resumindo a pergunta, não é difícil de fazer os plugins, sobretudo para quem entende do orquestrador para o qual você está fazendo o plugin. Maravilha. Acho que a gente vai ter que ter umas conversas offline aí para... Perfeito. Todo interesse. Fubica, Obrigado. Aproveitando de perguntar, qual o status daquele edital que nós participamos? Pois é, eu tive recentemente, teve o SPRC, o Simpósio Brasileiro de Redes e Sistemas Distribuídos,